Olá, pessoal! Essa aula agora é dedicada totalmente às figuras de linguagem, que são recursos estilísticos muito importantes na nossa expressão linguística. Eles são fundamentos em que a gente usa na literatura, a gente usa no nosso dia a dia. São essenciais aí para que a gente possa se expressar, dar ênfase, clareza e, claro, os efeitos estéticos, né? Nós usamos bastante a linguagem, as figuras de linguagem no nosso dia a dia, mas também, principalmente na literatura. E as figuras de linguagem sempre caem em qualquer tipo de exame ou provas, né? Está pronto para iniciar? E agora vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de figuras de linguagem, que eu vou começar aqui com a aliteração, né? A aliteração é a repetição de sons consonantais, né? Vozes veladas, veludosas vozes. Então, existe aqui a repetição da consoante V, ok? Então, vozes veladas, veludosas vozes. A assonância é a repetição de sons vocálicos, né? Soluços, soluços, soluços. Então, no caso aqui, são de sons que são emitidos com a voz, né? Então, no caso aqui também temos a onomatopeia, que é a reprodução de sons, tic-tac, splash, e a paronomásia, que são palavras com sons semelhantes, lar, doce, lar. E agora vamos falar um pouquinho sobre as figuras de construção, né? A elipse, que é a omissão de termos, os alunos estudaram muito, os professores também. A zeugma, que é a omissão de termos já expresso, então ele gosta de poesia, eu de romance, para não precisar repetir que eu também gosto, né? O polissíndeto, que é a repetição de conjunções, né? E desce, e rola, e cai, e levanta. O assíndeto, que é a ausência de conjunções, né? Vim, vi, venci. O pleonasmo, que é uma redundância expressiva. Vi com os meus próprios olhos. Também nós temos as figuras de pensamento aqui, né? No caso, a antítese, que é uma oposição de ideias. O amor é fogo que arde sem se ver. Já o paradoxo são ideias contraditórias, né? Estou cego de tanto ver. A ironia, que eu acho que é o que a gente mais utiliza no dia a dia, né? Expressar o contrário, né? Que pessoa educada para alguém grosseiro. O eufemismo é a suavização. Então, ele partiu desta vida em vez de morreu. Outras figuras de pensamento aqui, né? No caso, a hipérbole, né? Que é exagero. Morri de rir. Esperei uma eternidade. Meu mundo caiu. Depois nós temos a prosopopeia ou personificação, né? Que é a humanização. A lua sorria no céu. Ai, que lindo. A gradação, uma sequência. Estudou, aprendeu, ensinou. E o apóstrofe, que é uma invocação, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Algumas outras figuras de linguagem aqui que são bastante utilizadas, né? E que cai bastante em concurso também, em provas, Enem e outros afins, né? Metáfora é uma comparação implícita, né? Ele é um leão. Já temos a metonímia, que é uma substituição, no caso, ler Machado de Assis em vez de ler a obra de Machado de Assis, né? Sinestesia é uma mistura de sensações, voz doce. E a catacrese, que é uma metáfora comum, né? Pé da mesa. E eu coloquei alguns exemplos para vocês das figuras de linguagem na música e na literatura, para vocês terem uma ideia de como isso é utilizado, assim, muito comum, né? Nesses dois tipos de expressões. Então, aqui, Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, que é uma metáfora. Carlos Drummond, e agora, José? Apóstrofe. Chico Buarque, subiu a construção como se fosse uma máquina. Como se fosse máquina. O como aqui indica comparação. E Toquinho, numa folha qualquer, o desenho, um sol amarelo, metonímia. Mostrei minha voz aqui para vocês. E as figuras no cotidiano, né? Coloquei aqui até umas imagens muito doidas para vocês, né? Na publicidade aqui, Red Bull te dá asas. Metáfora. Claro, Red Bull não vai te dar asas, mas está usando uma comparação implícita. Jornalismo. Brasília decidiu aumentar os impostos. Metonímia. E aqui expressões populares como comer com os olhos, que é
sinestesia. Pessoal, essa imagem de Brasília aí tá meio americanizada, mas só para vocês saberem que é algo parecido. E aqui alguns exercícios de fixação. O prof já terminou? Pois é, galera, é muito rápido. Mas lembrando que nós temos as nossas aulas vivo, para que a gente possa sanar muitas outras dúvidas que vão vir, ok? Então aqui a questão 1, identifique a figura de linguagem em As paredes têm ouvidos. Questão 2, qual figura ocorre em Amor é fogo que arde sem se ver? Questão 3, em A noite caiu rapidamente, temos... Na questão 4, identifique a figura em Li todo Machado de Assis nas férias. Será, né? A questão 5, sua voz é música para meus ouvidos. Apresenta qual figura? E a questão 6, em Chorei rios de lágrimas, encontramos qual figura? Lembrando, pausa 10 para responder essas questões e vamos daqui a pouquinho para o nosso gabarito. E agora vamos para o gabarito, como eu havia informado para vocês, né? As paredes têm ouvidos, no caso, é uma prosopopeia ou uma personificação, exatamente porque as paredes não têm um ouvido de verdade, né? A gente só humanizou um pouquinho a parede. No caso, amor é fogo que arde sem se ver. Paradoxo, né? Outra prosopopeia e personificação, né? A noite caiu rapidamente. Jamais que a noite vai cair, né? Como a gente cai de maduro às vezes no meio da rua. E metonímia aqui no caso, né? Li todo Machado de Assis nas férias. Na verdade, a pessoa leu a obra de Machado, não o Machado de Assis em si, né? Mesmo porque ele já foi 10 para melhor. Questão 5. Sua voz é música para os meus ouvidos. Pode ser uma metáfora ou sinestesia. Na verdade, tem os dois aí nessa frase também, né? E a questão 6. Chorei rios de lágrimas. É uma hipérbole, é um exagero, né? Até parece que a gente vai chorar um rio de lágrimas. Vamos fazer aqui um resumo das figuras de linguagem, então. As figuras de som são os efeitos sonoros. Então, a literação, assonância e onomatopeia. Figuras de construção, estrutura frasal, que é elipse, zeugma e o pleonasmo. As figuras de pensamento, ideias e conceitos, que são antítese, ironia e hipérbole, e figuras de palavra, que têm o significado de metáfora, metonímia e sinestesia. Pessoal, também entra aí também a comparação, tá? O prof acho que não se atentou, mas a comparação, ela é muito parecida com a metáfora, só que ela tem a palavra como, que especifica mesmo uma comparação. A metáfora não, ela deixa bem implícito, né? Certo, galera? Finalizamos então aí, né, mais uma aula, enriquecendo o nosso vocabulário. Lembrando, claro, que vocês precisam praticar sempre para que vocês possam identificar com mais facilidade, fazendo os exercícios, estudando, lendo, verificando a presença das figuras de linguagem no nosso dia a dia, em publicidade, em livros, em tudo que está no nosso dia a dia. Claro, anotem as suas dúvidas para que a gente possa saná-las na nossa aula ao vivo. Também revisem sempre, façam mais exercícios de fixação ali da apostila ou então do aplicativo. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula curtinha, rápida, mas que inclui muita informação ali. E até mais, galera!